E na abertura do programa, a conversa de hoje vai ser com a secretária de Estado da Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas, Aline Rodrigues. E a gente vai falar sobre os projetos e as ações da Secretaria. Febre aftosa, o Estado conseguiu a certificação de livre sem vacinação. Alagoas participou de um projeto piloto sobre a vacinação da peste suína clássica e outros assuntos. E vou falar com a Aline agora. Bom dia, Aline, tudo bom? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os seus ouvintes e agora telespectadores. Com certeza. É uma honra e um privilégio estar aqui com você hoje. Iniciando essa transmissão também pelo YouTube, pelas redes sociais com imagem, né? Bem, primeiro, Aline. Vamos falar sobre quem é a Aline, né? A secretária que já veio de uma secretaria e de repente o governador Paulo Dantas disse, olha, eu tenho outra missão para você. Então, fala um pouco sobre a pessoa Aline. Como foi que a Aline chegou até a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, Aline? Vamos lá, Marcos. Eu sou assistente social, é a minha formação, mas eu iniciei no Estado 2002, 2003, ainda no governo Ronaldo Lessa, como estagiária da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Ela tinha um outro nome na época, era Secretaria de Inserção Social, Assistência e Inserção Social. E lá eu fiquei 21 anos na secretaria. Eu ocupei diversos cargos, né? Fui estagiária, assistente técnica, gerente, superintendente. Por fim, em 2022, o governador Paulo me convidou para assumir a secretaria. Então, eu assumi a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, num momento também muito difícil para o Estado, que a gente teve aquelas chuvas de 2022, que atingiu mais de 60 municípios. E, naquele momento, a gente fez entrega de cestas básicas e a gente inaugurou em Alagoas o Auxílio Chuvas, que era um benefício entregue diretamente à população. Também o 13ª parcela do CRIA foi ainda na gestão em que eu estive, na secretaria. Então, foi um momento importante. Quando eu achava que permaneceria na secretaria, o governador Paulo me fez um novo convite, que aí foi para criar a Secretaria da Cidadania e da Pessoa com Deficiência. E aí ele me chamou no Palácio e fez o convite. Na hora eu fiquei meio paralisada, eu disse, meu Deus, um novo desafio, né? Porque apesar de eu ter assumido a Secretaria de Assistência, que é a minha casa de origem, que eu conhecia profundamente, dá um certo receio em assumir uma pasta tão importante. Mas aí eu aceitei o desafio e ele me deu condições de montar a secretaria completamente, desde a sua formatação de regimento interno até toda a equipe técnica. Então, eu tive essa possibilidade de escolher cada técnico que hoje formaliza a secretaria, da forma como ela está formatada. A gente não tinha um lugar para ocupar, e a então secretária Carla Dantas me fez o convite para ficar no mesmo prédio, para a gente dividir espaços. Ela foi extremamente generosa, como ela é uma pessoa muito generosa, e a gente pôde ali ocupar o espaço. Hoje a Secretaria SECDEF ela funciona no mesmo espaço onde é a Secretaria de Agricultura, com toda a equipe. Lá também a gente tem alguns a então secretaria que eu ocupava tem alguns serviços voltados à criança, adolescente, causa animal, pessoa idosa e pessoa com deficiência, serviços 24 horas. Então, todo mundo diz assim, é um filho. Eu disse, foi um trabalho, foi uma missão que o governador me deu, que nós cumprimos, e a equipe que lá estava, ela permanece e toca muito bem. Hoje tem uma nova secretária, que era da equipe que eu tinha formatado, que é a Arabela Mendonça, e que vem tocando muito bem a secretaria. E aí, por fim, no finalzinho de março, o governador me chama novamente. Fez, olha, vou precisar fazer novas mudanças. E aí, eu gostaria que você assumisse a Secretaria da Agricultura e Pecuária. Você topa? Eu disse, meu Deus, topo, né, governador? Não tenho como dizer não. Né? Eu acho que em outros momentos da vida o cavalo passou e eu não montei. Eu digo, agora eu vou literalmente subir no cavalo. E aí eu topei esse novo desafio. E aí, meu Deus, o que é que um assistente social vai fazer na Secretaria de Agricultura? A minha formação em serviço social, ela me dá condições de trabalhar com famílias em situação de vulnerabilidade social, famílias que buscam renda, famílias que estão em periferia, famílias que estão em zona urbana, famílias que estão em zona rural. Então, tem tudo a ver com a agricultura familiar,
que é algo que a gente sempre trabalhou interrelacionado com a política de assistência social. Talvez o diferencial seja o agronegócio, que aí sim é um pouco mais distante da minha formação, mas aí eu vou buscar no arcabouço de vida da minha família. Eu tenho tios que são técnicos agrícolas, eu tenho um avô que era um produtor, que tinha uma granja ali na região de Penedo, e por muitos anos ele foi referência nessa produção ali para Piaçabuçu, para Neópolis, ele fazia essa distribuição ali. Minha mãe também trabalhava, meus tios e minha mãe trabalhavam matando galinha muito cedo, iam vender na feira, depois voltavam. Então, eu busco o meu histórico familiar para me fortalecer. Mas, principalmente, é a equipe técnica que eu encontrei na SEAGRE. Então, toda a equipe técnica ela permanece lá com a gente, fazendo um trabalho que já era muito bom, na perspectiva da gente avançar ainda mais. Era isso que eu ia falar, né? A SEAGRE tem uma equipe técnica muito competente, então vai justamente ajudar quem está chegando, mesmo que não tenha esse contato, não esteja com essa intimidade toda na parte da agricultura e pecuária. Facilitou muito eu encontrar as pessoas que lá estavam, tanto nas superintendências, gerências, como secretaria executiva. Então, eu tive essa possibilidade de permanecer e algumas pequenas alterações, muito mais na área do gabinete. Agora, a deputada Carla, quando ela retorna à Assembleia, o pessoal do gabinete ela leva com ela, e aí eu preciso formatar a minha equipe de financeiro. Também fiquei com uma grande parte do financeiro e administrativo da secretaria. E é isso, a nossa perspectiva e intenção é de tocar os projetos que já vinham caminhando, e caminhando muito bem, e trazer novos projetos para a secretaria, novos programas, que tenham continuidade, que não seja algo... Os projetos eles são muito pontuais, mas a gente quer programas mesmo que dê continuidade, que mudem a vida das pessoas, que façam que o homem do campo ele consiga permanecer no campo com dignidade. Eu acho que é esse o trabalho que a gente vai mais pontuar dentro da secretaria. Bem, Aline, vamos falar primeiro desses projetos, das ações desenvolvidas pela Secretaria. A grande luta foi justamente conseguir que o estado de Alagoas saísse dessa situação da febre aftosa. E estava numa condição que, se continuasse, ia ficar isolado. Os estados, todos eles com a livre da febre sem vacinação, e o estado de Alagoas poderia ficar e não vender os seus produtos, a produção, carne, os derivados de leite e tudo mais. Que trabalho foi esse da equipe e que você pegou já recebendo essa notícia do Ministério da Agricultura dizendo, olha, Alagoas conseguiu aí, com a vacinação, sair desse desconforto e agora é livre da febre aftosa sem vacinação? Isso. Nos primeiros 15 dias que nós estávamos na secretaria, já vinha nesse movimento com relação à febre aftosa, que acontece no mês de maio e junho. Seria mais ou menos o calendário para a questão de vacinação. E aí o governador Paulo, muito, eu vou dizer até atrevido, ele solicita, que ele é muito impetuoso, o governador Paulo ele não para, ele não tem hora para ligar, mas porque ele também está trabalhando também sem hora. Ele chamou ao gabinete, chamou a nós da SEAGRE, chamou a DEAL e a Superintendência do MAPA, que fica aqui em Alagoas, e ele realizou a ligação para o ministro, para o secretário nacional e para o ministro do MAPA, solicitando a antecipação da vacina, para que nós pudéssemos também correr junto aos produtores, e também foi uma demanda muito também dos produtores. Essa antecipação é bom dizer, senão perderia o prazo. Senão perderia o prazo, com certeza. E aí ele liga para o ministro e solicita essa antecipação. A gente aguardou 2 dias, foi autorizada a antecipação. Isso foi numa sexta-feira, numa quinta-feira à noite. A gente ficou nesse aguardo dessa liberação, quando na segunda-feira chegou a resposta positiva que a gente poderia realizar a vacinação. E aí foi essa corrida, de realizar a campanha, fazer o chamamento dos pequenos, grandes e médios produtores, e principalmente os deputados também nos ajudaram bastante ali nas suas regiões, dos seus municípios, mas principalmente o trabalho realizado pela AMA. Então, a Associação dos Municípios Alagoanos, a gente teve condição de fazer reuniões dentro da AMA, fazer o chamamento aos secretários municipais de agricultura, e começar essa corrida, para que primeiramente comprassem as vacinas e realizassem a vacinação. Então, nós conseguimos atingir 94% de vacinação em Alagoas, o que é, assim, tempo recorde, porque foram 15 dias para que os municípios e os produtores conseguissem fazer a compra dessa vacina.
A gente teve o primeiro momento até o dia 30, para que eles fizessem a compra e vacinassem, e até o dia 15 de maio, para que fizessem a declaração, que também já é uma outra etapa, principalmente para as pessoas que têm menos acesso, para que elas pudessem realizar. E aí vai um agradecimento importante aos técnicos da ADEAL. A ADEAL teve um momento que os profissionais eles tiveram um momento de greve, mas entendendo a importância para Alagoas, né, de ser zona livre de febre aftosa sem vacinação, eles retornam ao trabalho e conseguem também cumprir esse prazo. Se Alagoas não tivesse atingido essa meta do mapa, a gente realmente ia ficar bloqueado, a gente ia ficar com as nossas fronteiras bloqueadas, ia ter dificuldade do escoamento da nossa carne, do nosso leite e derivados. Pernambuco, até o Ceará, também precisava realizar esse prazo. Vamos dizer que se Pernambuco conseguisse atingir a meta e Alagoas não, a gente não ia poder vender carne para ninguém. Se a gente comprasse carne de Sergipe, de Pernambuco, essa carne viesse, a gente quisesse, por um acaso, devolver, a gente não poderia, né? Porque a carne, depois que entra, ela não pode sair, o leite, os derivados também não podem. Então, é uma grande vitória para Alagoas e reconhecida pelo Brasil. Pelo Brasil, quando o presidente da República faz o chamamento dos estados para comemorar e para dizer que o Brasil vai ser também zona livre de febre aftosa sem vacinação, onde fomos recebidos pelo vice-presidente da República. O governador Paulo teria uma fala, como houve um atraso na reunião, ele não esteve presente, mas eu estive e tive a oportunidade de fazer essa fala também. E eles reconhecem o pioneirismo do governador em solicitar que a gente antecipasse a vacina. Então, assim, eu acho que a Alagoas toda está de parabéns, quando todo mundo, de fato, se juntou para que a gente conseguisse bater essa meta tão importante para nós. Na realidade, ganha todo mundo, porque o produtor, né, o Estado passa a arrecadar mais, porque tem venda dos produtos, da carne, do leite. Alagoas também é referência na genética do animal, sim, ia ficar impedida da venda, inclusive, desse material, então ganha todo mundo com isso. Eu também gosto de falar assim, Marcos, acho que ganha todo mundo, mesmo quem não tem um boi, quem não tem uma vaca, tenha certeza que vai ser melhor, inclusive, para o seu bolso, que a gente seja zona livre de febre aftosa. Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela foi secretária de governo, secretária Luísa Barreiros, com certeza você conhece. Uhum. Ela mandou uma mensagem para mim, fez: minha amiga, quase que eu compro uma vaca para vacinar, para a gente bater essa meta de Alagoas. Eu digo, que bonito, muito obrigada. Uhum. Saindo da febre aftosa, a gente vai para outra vacinação, que Alagoas, inclusive, foi pioneira, né? Serviu de teste, inclusive, numa parceria público-privada do Ministério da Agricultura com o governo do Estado e a Associação dos Criadores em nível nacional de suínos. Então, entramos aí na vacinação da peste suína clássica. Teve uma reunião, inclusive, em Brasília, né? O que foi tratado nessa reunião? Conseguimos esse objetivo também? Alagoas está livre da vacinação com relação à peste suína, ou secretária Aline? Conseguimos, a gente está, assim, nessa fase agora, até o fim do ano, a gente ainda precisa fazer algumas ações para que, de fato, a gente conclua essa meta, mas Alagoas também é pioneiro nisso. Nós tivemos uma reunião presencial, nossos técnicos foram a Brasília e tivemos depois uma reunião online com o Ministério, pedindo que nós não deixemos de fazer as outras ações, que é de sensibilização, conscientização, adequação dos locais onde são criados os suínos. Então, a gente vai fazer durante todo esse ano ainda um cronograma com todos os produtores daqui do Estado, para que a gente não volte a ter problema com relação à carne suína também do nosso Estado, que a diferença é que não existe com vacinação ou sem vacinação. Ou é ou não é. Né? Então, é muito importante que todos estejam atentos e que a gente consiga fazer a adequação dos criadores. Hoje, em Alagoas, muitas famílias vivem da criação de suínos. Né? Então, mesmo para esses pequenos produtores, a gente vai formalizar uma parceria com a Embrapa para que a gente busque soluções de baixo custo para que eles adequem os criadouros dos animais. Eu, quando vi a quantidade de suínos vacinados, eu digo, caramba, Alagoas tem tudo isso, né? Que a gente pensa que o Estado não... A gente não vê essa movimentação tanto de suíno. E
E eu fiquei realmente abismado com relação a essa quantidade de suínos vacinados aqui no estado. É muito grande, são mais de 140 mil suínos que nós temos informados e catalogados pela DEAL. Da mesma forma como a gente tem de bovino, a gente tem mais de 1.300.000 cabeças em Alagoas. Às vezes pode parecer no Brasil um número pequeno, mas para Alagoas é muito importante. Né? É um comércio muito importante e que ele sustenta diversas famílias, não só do agronegócio, mas do pequeno produtor. Certo, então suíno está tudo tranquilo, tudo caminhando. Isso. Vamos partir para outro tema então agora. Houve uma reunião, inclusive aqui, semana passada, né, com os secretários de Agricultura e Pecuária do Nordeste, do Consórcio Nordeste. O que é que foi tratado então, o secretário Aline, nessa reunião aqui em Alagoas? Foi a reunião da Câmara Técnica da Agricultura Familiar, né, do Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste, principalmente na pandemia, ele ganhou um corpo muito, muito robusto em relação às discussões. E aí eu vou rememorizar a minha participação quando eu estava na política de assistência. A gente teve momentos onde o Nordeste acabou perdendo espaço com relação a cadastro único, e aí um trabalho muito forte do Consórcio Nordeste. A gente conseguiu que retomasse o recurso que foi cortado no governo anterior para beneficiários do Bolsa Família. Naquela época a gente teve um corte de 20% de beneficiários. Então, daí a gente percebe a força que tem o Consórcio Nordeste hoje para as políticas públicas, o que não é diferente para a agricultura familiar. Né? Então, a gente discutiu não só assistência técnica rural, e aí eu já estendo para o projeto Dom Helder Câmara, que vai para a terceira fase, e que aí vão vir mais de 7.000 vagas para agricultores familiares de Alagoas, e aí priorizando a mulher, indígenas, quilombolas, assentados e ribeirinhos. Também a ampliação do programa de cisternas. Então, são discussões que estão acontecendo na agricultura familiar, na Câmara Técnica do Consórcio Nordeste, para que a gente não perca espaço no governo federal. Né? Mas, principalmente, a gente buscando as características da nossa região Nordeste. Não só para o semiárido, porque muitas coisas vêm muito para o semiárido, mas para a zona da mata, para a região norte, para as outras regiões do nosso estado, que muitas vezes acham ou falam que não tem produção, mas a gente tem. Né? Alagoas saiu da monocultura da cana-de-açúcar. Sim. E hoje tem uma diversificação tremenda, né? O agreste com a parte de hortifruti, com frutas de uma forma geral. Né? Temos até soja hoje aqui, a produção no estado de Alagoas. Então, estamos praticamente a monocultura, a cana foi deixada de lado. Lógico, temos ainda uma grande importância com relação à cana-de-açúcar, mas Alagoas está conseguindo, né, não só importar os produtos, mas produzir e o dinheiro circular aqui mesmo no próprio estado de Alagoas. Sim, e daí vem muito também o nosso programa, o Planta Alagoas. Quando a gente faz a distribuição de outros tipos de semente, de arroz, de feijão, de milho, de sorgo, tão importante também para esse agricultor familiar que está lá na ponta, que está lá plantando. Né? Então, isso aliado à assistência técnica rural, que é uma parceria nossa com a Emater. A gente, para além do programa do Helder Câmara, a gente tem o nosso Fomento Rural, que a gente vai iniciar com 7.299 pessoas beneficiárias dessa assistência técnica, também priorizando indígenas e quilombolas. A gente fez o lançamento do programa no mês passado, junto à Emater, e aí eu mando um abraço a todos os técnicos lá da Emater, que é uma parceria nossa, que a gente pretende levar assistência técnica não só para o primeiro momento, mas que seja uma assistência técnica e extensão por mais 2 anos, vinculado ao nosso programa Planta Alagoas. Mencionou a agricultura familiar, que é importantíssima, né? E a ideia justamente da agricultura familiar o agricultor recebe a semente, ele planta, tira a alimentação dele e o excedente ele pode vender, ou seja, gerando também a receita para ele e para a família e fazendo com que ele permaneça justamente naquele local, né? Evitando o êxodo rural, como acontecia antigamente, que era muita gente vindo para a capital, causando inchaço para as cidades maiores, e vinha com uma perspectiva muito boa e chegava aqui, não encontrava, né? E ficava à margem, ficava ali na periferia, ficava
ganhando menos, trabalhando, fazendo os bicos e não conseguia o sustento, né? O objetivo de vir procurar dias melhores para ele e para a família. Eu acho que o objetivo é exatamente esse, Marco, de a gente evitar ainda mais o empobrecimento de famílias e de cidades, quando a gente evita o êxodo rural. A gente percebe um envelhecimento da agricultura familiar quando isso não é mais passado de geração para geração. Muitas vezes o trabalho no campo é um trabalho penoso. Então, hoje a gente percebe também que a mecanização ela é muito importante para o agricultor familiar, né? Se ele tem acesso a um maquinário, mesmo que de pequeno porte, que acelere o processo de plantio e de colheita dele, contribui para que isso até passe de geração em geração. O jovem talvez não queira mais ver o seu pai que trabalhou ali na roça, como diz, tanto tempo, não quer continuar com esse mesmo tipo de cultura. Porém, os municípios, principalmente os nossos municípios, 62 deles são municípios de pequeno porte 1, que são municípios que têm uma população menor que 10 mil habitantes. Né? Então, você não tem tanto comércio local, você não tem indústrias, onde, basicamente, a economia desse município é a agricultura. Então, o processo de plantio, o processo de colheita e beneficiamento desse alimento, ele realmente precisa ser feito no município. Então, se a gente consegue formar uma cadeia produtiva dentro do município, a gente consegue que isso seja passado para outras gerações e a gente evite esse êxodo rural, as pessoas vindo em busca de outro mercado de trabalho que muitas vezes não tem qualificação para isso. Não é que isso seja, que a pessoa não possa buscar uma melhoria de vida na capital, na cidade maior. Pode e deve, mas desde que ele tenha uma preparação para vir, né? Uhum. A senhora mencionou Planta Lagoas, distribuição de sementes, né, para os agricultores familiares, mas aí o agricultor, geralmente o nordestino, alagoano, ele não está acostumado a trabalhar em associação, em cooperativas. Inclusive, o próprio governo do estado criou, né, uma secretaria especial do cooperativismo para poder incentivar e mostrar a importância do trabalho. A secretaria, de uma forma geral, como o governo do estado, está pensando, olha, a gente está incentivando a esse produtor, esse agricultor familiar a produzir e esse escoamento dessa produção, né? Ele tem a compra garantida, ele tem já um projeto que faça com que ele seja remunerado pelo preço justo para evitar justamente o que acontecia antes. A gente tinha um atravessador que pagava o preço lá embaixo, às vezes até menos do que o valor produzido e que lucrava bastante, né, nessa intermediação. A realidade do atravessador ela ainda existe, né? Mas, como você coloca, a importância da formalização de associações e cooperativas, com certeza é importantíssimo para a legitimidade também desse agricultor familiar. O bom do governo hoje é que a gente consegue fazer um trabalho de fato intersetorial, em parceria. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde está inserida a Secretaria de Cooperativismo, é super parceiro nosso, né? O secretário Adalberon é uma pessoa de muita experiência na área e a gente tem trabalhado de forma conjunta. Então, nós estivemos juntos nesse momento de reunião do Consórcio Nordeste, ele esteve lá conosco, chegou no outro dia, e a gente tem conversado, sim, para a gente fazer trabalhos em parcerias, principalmente para organizar os municípios que ainda não tenham a cooperativa ou a associação organizada, para que a gente consiga dar esse dinamismo mesmo de acabar com o atravessador, de como escoar a produção, que a gente percebe que ainda é uma dificuldade ainda no nosso estado. Secretária Aline, eu peço uma pausa em nossa conversa, porque aí a gente vai para o repórter CBN e na volta a gente continua tratando sobre, né, agricultura familiar, e vem em Canal do Sertão, os projetos ali para a região, né? E outros assuntos, os projetos que a senhora tem com toda a equipe para os agricultores e os pecuaristas aqui do estado de Alagoas, tá certo? Vem aí então o repórter CBN.